Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Neste aqui eu vou resolver o exercício 3 dessa listinha que está aqui na descrição. Então, se você ainda não viu a lista, não está acompanhando essa sequência, pausa o vídeo agora, vai lá dar uma olhada na lista e depois da vinheta você volta aqui que a gente vai responder esse exercício aí para você, beleza? Isso aí, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês para resolver, como eu disse, esse exercício 3 da listinha de equilíbrio químico que a gente está fazendo, pedido aí feito pelos espectadores do canal aqui no YouTube. Então, se você não sabe como assim os espectadores pediram, não está sabendo, vai ali no segundo link na descrição, dá uma olhadinha no formulário que tem lá, vota pelo tema que você acha que eu devo resolver exercícios aqui no canal. Então, nesse começo agora, ó, o pessoal não está dando muita fé não acha que eu vou resolver não. E aí quem vota lá, ó, tem praticamente aí imediatamente o exercício resolvido na semana seguinte. Então não perde essa oportunidade, vai lá, sugira o seu tema, porque ele pode ser o tema da próxima semana, beleza? E também, já aproveitando aqui esse momento pré-resolução, já curte aí o vídeo, porque eu acho que você vai gostar, se inscreve, ativa o sininho e também, se quiser, me procura lá no Instagram, que eu estou começando ainda timidamente um trabalho por lá, vou colocar outros conteúdos lá também, beleza? Mas agora vamos ali para a nossa tela de resolução. Bom, é isso aí, exercício na tela, né? PUC Campinas, uma mistura equimolar de nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, aquecida a 2000 graus Celsius, atinge numa extensão de 1% em mol para formar óxido nítrico, né? Então, N2 gasoso ali, mais O2 gasoso, em equilíbrio com 2NO. Se você está acompanhando a sequência de exercícios, se você olhou a listinha ali, você vai ver que é a mesma reação química da questão 1, né? E aí, nessa temperatura aqui desse exercício 3, o que se pede é o valor da constante de equilíbrio aproximado aí para esses dados. Então aqui a gente tem a mesma expressão do Kc que tínhamos lá na questão 1, porque a equação é exatamente a mesma. Então aqui o Kc vai ser o NO elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2 e multiplicada pela concentração do O2. Então é a mesma expressão do Kc do exercício 1 que eu resolvi aqui dessa lista, né? A diferença agora é que se pede a constante e as únicas informações sobre concentração que foram dadas é que uma mistura equimolar de nitrogênio e oxigênio, né, foi o ponto de partida. Equimolar vai significar o mesmo número de mols. Então, se você assumir que para o nitrogênio é 1, para o oxigênio vai ser 1. Se você assumir 2 para o nitrogênio, para o oxigênio também vai ser 2, e assim por diante, né? E que ela reage numa extensão de 1%. Então, esse 1% aqui, ó, reage numa extensão de 1%, isso aqui é o meu grau de equilíbrio, né? Então, é o quanto reagiu, né, em relação àquilo que eu coloquei. Tá? Então, se eu colocasse lá 1%, significa que de cada 100, né, mols aqui de N2 e O2 que eu colocar lá dentro, apenas 1 mol vai reagir, 1%, tá? Então, a gente não precisa trabalhar com o valor 100, mas qualquer número que a gente colocar aqui de nitrogênio e oxigênio, tá? Vai ser 1% apenas que vai se transformar em produto, né? Que vai se transformar em NO. Então, é essa a ideia que a gente tem que aplicar aqui para resolver o exercício. Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui a equação. Então, eu tenho aqui ó, o N2, vou ignorar os estados físicos, tá? Todos gasosos aí, N2 mais O2, em equilíbrio com 2NO, tá? Então, se eu assumir, né, que eu tenho 1 mol de cada, 1 mol de N2, 1 mol de O2, tá? Eu tenho aqui ó, uma mistura equimolar de nitrogênio e oxigênio foi representada aqui. Tá? Mas eu não posso dizer que formou 2 mol de NO. Por quê? Porque aqui está dizendo que foi só 1%. Tá? Então, desse 1 mol
que eu coloquei de cada um deles, apenas 1% reagiu, tá? Então, quanto que reagiu aqui? Aqui, né, vamos chamar isso aqui ó, de situação inicial. No início, tinha 1 mol de cada reagente, nada, zero lá no produto, né? Na segunda linha, eu vou colocar um R de reagiu. Quanto que reagiu de cada um dos reagentes? Então, 1% de 1 é 0,01. Então, apenas 0,01 mol reagiu. Aqui, 0,01 mol reagiu porque é 1 para 1, tá? E aí, quanto que foi produzido, né? Aqui, agora, uma terceira linha para a produção. Então, o reagente não é produzido, né? Ele vai ser depois que atingir, né? À medida que for aumentando o transcorrer da reação, os produtos, numa reação em equilíbrio, começam a se transformarem em reagente também. Mas até esse ponto, né, a gente ignora aqui, então não é produzido o reagente nesse momento, para fins da resolução do exercício, né? Então, quanto que é produzido? Aí aqui é uma estequiometria, né? Ou posso simplesmente, né, o NO é o dobro do número de mols do O2 ou do N. Então, se aqui eu tenho 0,01, foi produzido quanto de NO? 2 vezes esse valor. Então, do NO foi produzido 0,02 mol. Tá? Então, todos esses valores aqui em mol. 0,1 mol, 0,01, 0,01 e 0,02 mol. Tá? Agora, no final, o que eu coloco aqui? Uma terceira linha citando o que eu vou ter no equilíbrio, então. É comum a gente ver em livros ou em sites, né, tabelinhas desse estilo aqui. Então, eu estou montando aqui aquelas tabelinhas que você pode encontrar aí em vários livros, né, de ensino médio, em alguns sites também trazem esse tipo de abordagem aqui da tabela. Na primeira linha, né, é quantos mol foi introduzido, ou quantos mol por litro, qual a concentração, né? Quanto que reagiu, aí é aqui quanto que formou, e no final o que eu tenho ali no equilíbrio. Tá? Falei mol por litro agora, mas ignora, né? O correto é a gente usar mol, e aí se tiver a informação de valores de volume, aí a gente faz lá depois a concentração. Aqui a gente vai raciocinar só com mol. Tá? Então aqui, início tinha 1 de cada, reagiu 1%, 0,01, consequentemente formou 0,02 do meu produto, NO, e aí no equilíbrio o que eu tenho? Né? Eu tinha 1, reagiu 0,01, sobrou lá no equilíbrio 0,99 mol desse, 0,99 mol desse, que é 1 menos 0,01, e aqui não tinha nada no início, formou 0,02, eu tenho 0,02 aqui no final. O que eu vou usar então para calcular? Eu vou usar esses valores aqui para fazer o cálculo do equilíbrio, da constante de equilíbrio, tá? Então, esse 0,99, de onde tirei, né? Eu assumi que o equimolar ali era de 1 mol, tá? E aí, 1% o exercício me deu, descontei, então se reagiu 1%, sobrou 0,99. Se reagiu 1%, formou essa quantidade aqui, porque 1% é 0,01, e eu formo o dobro de NO em relação ao que eu coloco do oxigênio ou do nitrogênio, beleza? Então, se você não entendeu essa parte, deixe aí nos comentários que eu tento explicar novamente de uma forma diferente, tá? Mas esse aqui é um procedimento comum para esse tipo de exercício aí, onde a concentração não é dada, tá? Diretamente. O exercício também não falou aqui qual é o volume, né, que isso aí está ocupando, tá? Não tem nenhum item aqui do enunciado que diga qual é o volume. Então a gente vai assumir que isso aí está acontecendo em 1 litro, tá? De volume, tá? Então essas aqui seriam as concentrações já então em mol por litro, tá? Então 0,99 mol em 1 litro, 0,99 mol desse em 1 litro, 0,02 mol desse em 1 litro, porque o exercício não disse pra gente, né, qual é o volume. Se ele não disse, a gente pode então assumir que a gente tinha aí esse 1 mol em 1 litro, beleza? Aqui, então, agora é só a gente substituir os valores, tá? Nessa expressão do Kc, vou repetir aqui o Kc e vamos fazer a substituição, né? NO2 ao quadrado, NO ao quadrado, né? 0,02, então, 0,02 ao quadrado,
dividido por N2 vezes O2. Então, 0,99 vezes 0,99, beleza? Então, só fiz a substituição ali, valor do NO, valor do O2, valor do N2. Vamos, se a gente fizer esses cálculos aqui, então 0,02 ao quadrado é 0,004, né? E se eu fizer aqui 0,99 vezes 0,99, vai dar aproximadamente 0,98. Dá 98,01. Mas vamos ficar aqui com 0,98, né? Então aqui, do meu ladinho aqui, ó, o KC, se você fizer esta divisão aí, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente, então é praticamente aqui, se você ver, né, é praticamente 0,004, né, dividido praticamente por 1, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente, né, 4 vezes 10 a menos 4, tá? Então o valor do KC, 4 vezes 10 a menos 4, tá? 4 vezes 10 a menos 4 é a letra A, né? Então tá aqui, ó, letra A, 4 vezes 10 a menos 4. Fechou? Exercíciozinho aí relativamente tranquilo, só que a gente precisou aqui fazer esse raciocínio para conseguir os valores de concentração lá no equilíbrio, beleza? Então vamos para a tela de encerramento. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, exercício resolvido. Em breve teremos aí o próximo exercício sendo feito para vocês, tá? Se você gostou, não se esquece de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo.